Guimarães dos Santos, sou professor do programa de pós-graduação em saúde mental aqui da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Eu estou aqui para falar com vocês hoje de um assunto muito importante que são os canabinoides e os seus usos medicinais. São dois principais canabinoides, são substâncias derivadas da planta da maconha ou da cannabis. É o THC, que é o tetrahidrocannabinol, e o CBD, que é o canabidiol. Normalmente, o THC ele é o responsável pelos efeitos psicoativos e também medicinais da maconha, e o CBD ele não possui esses efeitos euforizantes que o THC produz. Por exemplo, as pessoas que usam a maconha de forma recreativa buscam variedades que têm mais THC porque ele aumenta o barato, o CBD não produz barato. O THC ele também tem propriedades medicinais. Então, no mundo, nós temos hoje 4 medicações no sentido estrito da definição de medicação, ou seja, medicações registradas por agências internacionais, derivadas de canabinoides. 2 delas são basicamente versões sintéticas do THC, que é o dronabinol ou a marinol, são aprovados desde os anos 80 para tratar principalmente náusea associada à quimioterapia, pessoas que estão fazendo tratamento de quimioterapia para o câncer e pessoas que estão com HIV também para aumentar o apetite dessas pessoas. Também temos a nabilona ou Sesamet, que na verdade a Sesamet é um análogo do THC, são 2 versões sintéticas do THC. Depois nós temos o CBD, chamado de Epidiolex, registrado nos Estados Unidos recentemente para tratar 2 formas de epilepsia bem específicas, a síndrome de Dravet e a de Lennox-Gastaut, são chamadas formas de epilepsia refratária a medicações disponíveis. E nós temos também o Nabiximols ou Sativex, que é uma medicação com a proporção de 1:1 de THC e CBD, aprovado em mais de 20 países para tratar os espasmos da esclerose múltipla e também a dor neuropática associada à esclerose múltipla. Essas indicações que eu acabei de falar para vocês são as principais aprovadas para essas medicações. No entanto, cada vez mais existem outras possíveis indicações que não estão devidamente estudadas até o momento do ponto de vista científico. Por exemplo, pacientes com Parkinson, pacientes com Alzheimer, pacientes com transtorno do espectro autista. São indicações que algumas pessoas, especialmente no Brasil, algumas famílias têm buscado informações que talvez o uso desses canabinoides possa ajudar essas pessoas, mas nós não temos ainda uma informação científica de alta qualidade para indicar para algumas doenças. As que eu falei primeiramente, repetindo a questão da náusea, do vômito e do aumento do apetite em pessoas fazendo quimioterapia ou que têm HIV, a questão da epilepsia refratária, no caso do Epidiolex, e a questão do espasmo e da dor neuropática na esclerose múltipla. Essas são as que nós temos a melhor evidência. As outras questões, Parkinson, Alzheimer, outras formas de demência, transtorno do espectro autista, principalmente dor crônica, embora algumas legislações permitam, inclusive, o uso da própria maconha, da erva, devido à padronização, para esses casos é tudo feito paciente a paciente, com exceção talvez dos Estados Unidos, onde quase mais de 30 estados lá dos 50 já tem alguma política de maconha medicinal. Mas qual é a questão diferente lá nos Estados Unidos e um pouco o que acontece também aqui no Brasil? Essas maconhas não têm um padrão da proporção desses canabinoides, então nem sempre a mesma variedade que você compra vai ter a mesma proporção de THC e CBD. Isso pode tanto ter um efeito negativo no sentido de aumentar talvez a toxicidade dessa variedade ou diminuir a eficácia de alguma medicação. Outro tema muito importante é o tema das possíveis interações medicamentosas. Todos esses compostos possuem efeitos adversos. Os do THC são parecidos, inclusive, com a questão da maconha, tem um potencial para dependência, tem um potencial para gerar psicose, tem um potencial para déficit cognitivo, mas usado da forma medicinal, com orientação médica, esses problemas podem ser manejados ou observados. O CBD, embora ele não tenha esses efeitos, um dos seus principais isso é justamente a sua possível interação com outras medicações. Então, para que as pessoas não pensem que por serem substâncias naturais não podem interagir com outras medicações, tomem cuidado, se informem, tentem, da maneira do possível, conversar com os médicos de vocês sobre o possível interesse em uma dessas substâncias. Muito obrigado.